Boa noite, YouTube! Então, se você é novo por aqui, eu sou Janaína Portugal, criadora do Descomplicando a Cirurgia VET, e o tema da aula de hoje são 4 técnicas cirúrgicas que você, como clínico, como plantonista, deve saber indicar. Por quê? Porque vai te auxiliar e muito no seu tratamento clínico de algumas patologias, tá? Então, por que eu escolhi esse tema? Para a gente ver que o ambulatório cirúrgico é muito mais do que só fazer os procedimentos. A gente tem também diversas técnicas, que aí são técnicas cirúrgicas, onde você, como clínico plantonista, se você conhece essas técnicas, você consegue melhorar tratamentos que você estava com muita dificuldade de realizar. 4 técnicas cirúrgicas que todo VET deve saber indicar, tá, gente? Aqui eu não estou falando em coisas que você, como clínico, como plantonista, que tem que saber fazer, não. Você não precisa saber realizar esses procedimentos e nem deve, porque são procedimentos mais complexos que exigem um conhecimento cirúrgico realmente, e você, como clínico, como plantonista, tem que saber o quê? Indicar esses procedimentos para te auxiliar no seu tratamento clínico do seu paciente. Combinado? Porque, vamos começar falando então por que essas técnicas são importantes. Não sei se vocês viram, mas eu botei lá no story algumas perguntas, umas enquetes, perguntando se você sabia a importância dessas técnicas, se você sabia que algumas técnicas cirúrgicas pouco conhecidas podem te auxiliar no tratamento clínico de algumas patologias. Perguntei lá se você sabia o que era a técnica de ZIP, e a maioria falou que não sabia. Perguntei lá se você sabia o que era a gastrostomia ou a enterostomia, e quando indicava, a maioria falou que também não sabia, tá? E por que eu botei essa enquete lá, né? Porque são sobre essas técnicas que a gente vai conversar aqui hoje. Eu perguntei lá também nos stories o quê? Se você, como clínico plantonista, pode me responder aqui também, já recebeu em algum momento algum paciente com otite crônica, que você trata, faz cultura antibiograma, troca medicamento tópico, manda para o dermato, bota medicação oral, faz lavagem, faz um monte de coisa e nada resolve. E acaba que, no fim das contas, esse paciente precisa passar por uma ablação total do conduto auditivo. A maioria respondeu que sim, que já atendeu, se não me engano, 80 e poucos por cento, 90%, que já atendeu esse tipo de paciente que acabou precisando de ablação total do conduto auditivo. E eu já fiz a ablação total de conduto auditivo de vários pacientes que, se fosse indicado antes procedimentos cirúrgicos, teria salvado esse ouvido desse paciente, tá? Então, às vezes a gente fica insistindo nessa questão no tratamento mais clássico, mas o tratamento mais clássico não está dando resultado. Então, acaba que você precisa partir para outros procedimentos. E são procedimentos que eu sei que muitas vezes a gente não vê na faculdade. Sinceramente, eu não lembro de ter visto na faculdade, tá? Não lembro mesmo. Lembro de ter visto na pós, mas na faculdade não lembro de ter visto. Então, você não vê na faculdade, ou se vê muito batido. Na sua rotina como estagiário, você não vê também os médicos indicando, nem os cirurgiões, você faz estágio com cirurgião realizando, porque se o clínico não indica, não vai chegar no cirurgião, né? Então, são procedimentos que vão melhorar o prognóstico do seu paciente, tá? Como eu falei na live de ontem também, a cirurgia ambulatorial, uma das vantagens é o quê? Salvar a vida do paciente e melhorar o prognóstico. Nesse caso de otite, a gente teria um paciente que possivelmente ele passaria por um procedimento cirúrgico que não é a ablação total do conduto auditivo, porque a gente tem procedimentos cirúrgicos que podem ser realizados antes do caso ficar tão grave, antes de ter ruptura da bolha timpânica, e aí a gente consegue melhorar a aeração desse conduto auditivo e melhorar essa otite. Outra questão é o quê? A gente tem pacientes, são casos aí um pouco mais raros, assim, na conduta geral, mas, por exemplo, se você tem um paciente com uma neoplasia gástrica, você não consegue alimentar esse paciente por via normal, por esofagostomia, sonda esofágica, sonda nasoesofágica, seringa,
ou ele não tá, pode até estar querendo se alimentar, mas se ele tem uma neoplasia grande ali, gástrica, ou até mesmo em esôfago, ele possivelmente ele tem uma obstrução esofágica, uma obstrução gástrica, onde a comida não chega no estômago ou não sai do estômago para o intestino, tá? E aí, nesses casos, a gente tem opções como a gastrostomia e a enterostomia. Nesse caso, você até já viu na faculdade. Por quê? Porque a gente aprende logo lá em técnicas cirúrgicas, né, quando a gente aprende as nomenclaturas, né, de tomia, estomia, ectomia, a gente aprende com todos os prefixos. Então, a gente acaba sabendo que gastrostomia e uma enterostomia são sondas gástricas, sondas intestinais, para quê? Para fornecimento de alimento, tá? Então, só que você não aplica na sua rotina. São, sim, casos mais raros, tá? Mas se chega para você um paciente com neoplasia gástrica, você vai mandar para o cirurgião, mas será que se você sabe que ele não está se alimentando, vai ficar internado, você já não indica uma sonda dessas com uma certa urgência, com uma urgência maior, do que ao invés de mandar para o cirurgião, falar para o tutor ficar forçando na seringa de pouquinho em pouquinho, que vai debilitar mais esse paciente, tá? E aqui, ó, eu botei 4, mas a gente ainda tem uma extra aqui, que é a sonda de cistostomia também, tá? A sonda de cistostomia, eu acho que ela é um pouco mais comum do que as sondas gástricas e de enterostomia, porque, pelo menos na minha rotina, eu já peguei algumas vezes, se não me engano, umas 3 vezes, e vai ser usada para quê? Eu peguei uma vez uma cadela que ela tinha uma neoplasia em vesícula urinária, uma neoplasia em trígono, tá? Grandinha neoplasia, estava causando uma obstrução uretral e ela não urinava. Entrei com ela para operar, a bexiga dela era deste tamanho, era uma bola a bexiga dela, tá? Então, a neoplasia ali em trígono, não consegue urinar. A vesícula urinária distende. A gente tem o quê? Fluxo urinário ali, causando uma hidronefrose, e aí pode levar a um quadro de IRA e ruptura dessa vesícula urinária. Então, ainda pode causar um quadro de sepsia nesse paciente, aumento de ureia, creatinina. Então, se você faz um desvio dessa vesícula urinária, dessa urina, né, você consegue o quê? Fazer uma biópsia, saber qual é o tipo neoplásico, e é isso daí é o quê? É o cirurgião que vai fazer, óbvio. Mas você sabe que existe essa possibilidade. Então, você já encaminha para o cirurgião com uma certa urgência, com uma urgência maior. Você já explica para o tutor, você já adianta as coisas. E quando você adianta as coisas, o prognóstico do seu paciente, ele melhora, tá? Por quê? Porque você faz as coisas mais rápido. Quando você não tem nem noção da existência dessas coisas, você vai deixando para lá. Você só manda para o cirurgião e benção. Faz uma receitinha para casar, tem que marcar com o cirurgião, porque isso daí é com o cirurgião. Mas se você tem noção que existem essas possibilidades, você acaba encaminhando com uma urgência maior, às vezes já até entrando em contato com o cirurgião, se você se é um cirurgião fixo no local que você trabalha, e aí as coisas se adiantam e isso melhora o prognóstico do seu paciente. Então, vamos botar aqui no nosso PDF. Por que essas técnicas são importantes? Então, técnicas cirúrgicas que muitos VETs não conhecem ou esquecem que existem e que, quando indicadas no momento correto e com certa urgência, melhoram o prognóstico do seu paciente, evitando que ele passe por cirurgias mais agressivas, tá? E quais técnicas são essas? A gente tem, técnicas de conduto auditivo, onde a gente tem a técnica de ZIP e a ablação parcial do conduto auditivo. A gente tem técnicas de sondagem para fornecimento de alimento. E aí a gente vai ter o quê? Sonda de gastrostomia, sonda de enterostomia e aqui vai entrar até uma mais, que é técnica de eliminação de urina, que a gente tem sonda de cistostomia, tá? Deu para entender até aqui, gente? Eu vou te falar o quê? Onde que os VETs mais erram
nesse momento. Lá na técnica de ZIP, onde que os VETs mais erram? Aí nessas técnicas de conduto auditivo no geral, nessas técnicas aqui. Onde que você mais erra? Você erra quando você tenta fazer um tratamento, persiste num tratamento que você está vendo que não está dando resultado, e aí um paciente que você conseguiria tratar, ele acaba precisando de uma cirurgia como a ablação total de conduto auditivo, que é uma cirurgia mais complexa, que somente cirurgiões mais experientes conseguem fazer com certa eficiência, porque você tem grandes chances de muitas complicações nessa técnica, porque você tem o nervo facial passando ali do ladinho do conduto auditivo, tá? Então, você tem grandes chances de lesionar o nervo facial. E aí é um paciente que vai ficar com a carinha assim, parecendo que teve um derrame, fica tortinho assim e babando, tá? E você tem vasos ali que irrigam aquela região, vasos maiores, que causam um sangramento bem chatinho, uma cirurgia chata, que tem um sangramento chato, tá? Então você acaba fazendo com que o seu paciente passe por um procedimento mais agressivo, sem necessidade, tá? E olha só como é que fica, bonitinho. Vou botar aqui no nosso arquivo. O procedimento da técnica de ZIP, tá? O que é isso? A técnica de ZIP, esse daqui é um cachorro que eu operei de uma amiga minha não, né? De um cliente de uma amiga minha, que trabalha como clínica, que tava com uma otite, assim, chata, ela já tinha feito de tudo, e bulldog, não deixava botar remédio direito, ficava estressado. E aí eu falei para ela, vamos fazer o ZIP, vamos fazer a técnica de ZIP, para a gente melhorar a ventilação aí desse conduto auditivo. E aí ela topou, falou com o tutor e a gente fez. E o que é essa técnica de ZIP, gente? Nada mais é do que... O que acontece quando você tem otite? O canal auditivo, ele fica estenosado na maioria das vezes, né? Então, fica difícil de você limpar, fica difícil de você aplicar um produto tópico da maneira correta. O conduto auditivo, ele fica muito abafado, fica... mais suscetível a crescimento bacteriano. Então, a técnica de ZIP e a ablação parcial do conduto auditivo, elas vêm para isso, para você fazer uma abertura. A técnica de ZIP, você só faz uma ressecção lateral do canal, então você só abre o canal vertical, e a ablação parcial, você remove esse canal, só fica horizontal. Então, você melhora o que? A ventilação desse canal, desse conduto auditivo, tá? Então, é uma técnica que você vai indicar quando você tem esse paciente que tá ali sofrendo com uma otite que não melhora, o canal estenosado, que não ventila, o tutor não consegue aplicar remédio, então é óbvio que não adianta você ficar trocando produto tópico, não adianta você ficar trocando, fazendo cultura, antibiograma, fazer lavagem, porque está estenosado, o tutor não consegue aplicar medicamento da forma correta, tá? Então, quando você faz isso daqui, você faz essa abertura, olha como é que o canal auditivo ele fica mais aberto. Isso daqui facilita o quê? A ventilação desse canal auditivo. Facilitando a ventilação, isso daqui facilita também a drenagem de secreções, tá? Facilita a drenagem e facilita a limpeza. Esse cachorro aqui, ele não deixava encostar no conduto auditivo dele, não deixava encostar ali na região. Ele tinha dos dois lados, tá? Então, o pós-operatório imediato, deixa eu te mostrar aqui como é que fica. Olha aqui o conduto auditivo dele como é que era. Todo estenosado, cheio de secreção, porque a tutora, ele não deixava mexer de dor. A tutora não conseguia fazer uma boa limpeza, não conseguia aplicar medicamento. Então, você consegue ver como é que tá cheio de secreção? Essa otite e estenosado, dá pra ver como é que tá estenosado. E aí, olha como é que ficou. Aqui tinha acabado de tirar os pontos, se não me engano. Deu esse machucadinho aqui, que foi um pontinho que abriu. E olha como é que fica. Você não acha que isso daqui vai ventilar muito melhor do que isso daqui? Então, isso daqui você faz o quê? Você melhora o prognóstico do seu paciente. Evita dele passar por uma cirurgia mais agressiva, que é a ablação total do conduto auditivo. E quando a gente fala das técnicas de gastrostomia, de enterostomia, são técnicas mais complexas. Essas duas técnicas são técnicas, sim, mais difíceis de serem feitas, exigem aí, igual as técnicas de conduto, né, também não são técnicas fáceis, mas não é igual a sonda esofágica, uma sonda de alimentação esofágica, que qualquer clínico plantonista tem que saber realizar. Não, essas duas formas de alimentação,
elas têm que ser realizadas pelo cirurgião, pela equipe cirúrgica, no centro cirúrgico próprio. Por quê? Porque exige abertura de cavidade abdominal para colocação da sonda, fixação dessa sonda de maneira correta. Por quê? Porque se essa sonda ela sai antes do tempo de ocorrer ali a apexia, a aderência do estômago com a parede abdominal ou do intestino com a parede abdominal, você tem extravasamento de conteúdo para a cavidade abdominal. E aí isso daí pode gerar peritonite. Então, são coisas que tem que ficar atento nisso. O tempo para retirar essa sonda, você não pode retirar com menos de 14 dias. A colocação só pode ser feita pelo cirurgião, pela equipe cirúrgica, pelo profissional capacitado para isso, tá? Mas você tem que saber indicar naquele paciente que não está se alimentando porque ele tem uma neoplasia em esôfago, porque ele tem uma neoplasia em estômago, porque ele tem, de repente, não sei, uma úlcera gástrica perfurando. E aí ele não consegue se alimentar. Com o detalhe que as sondas de enterostomia, como a gente está fornecendo alimento depois do estômago, né? A gente não vai ter ali a ação do suco gástrico, a ação das enzimas digestivas. Então, é uma alimentação diferenciada que tem que ser fornecida. E esse paciente, ele tem que ficar em internação, tá? Porque essa alimentação, ela é feita em bolos, em infusão contínua, através da sonda, tá? Então, as sondas de enterostomia são sondas bem mais intensivas ali, de um tratamento intensivo e uma internação com intensivismo, tá? As sondas gástricas não, as sondas gástricas têm que ser colocadas pelo cirurgião, no centro cirúrgico, com a equipe direitinho, mas é mais tranquilo de manejar, não precisa ficar internado com esse manejo de alimentação em infusão contínua, pode ser ministrada ração, porque vai ter ação do suco gástrico, das enzimas gástricas e tudo mais, tá bom? Tá dando para entender até aqui, gente? Falem comigo aí. E aqui, ó, a gente tem ainda essa extra, que foi a sonda de cistostomia. Essa sonda de cistostomia, deixa eu ver se eu tenho foto dessa cadela, ela vai ser ótima em casos de neoplasias gástricas. Neoplasia gástrica, ó. Neoplasia vesical. Então, você tem esse benefício de evitar uma insuficiência renal aguda nesse paciente. Então, os maiores erros, onde eu vejo os VETs mais erram nessa questão. Me fala aí, vocês conheciam já essas técnicas? Sabiam indicar elas? Sabem quando indicar ou não? Tentar realizar tratamentos que não estão tendo resultados, fazendo com que posteriormente o paciente necessite de um procedimento cirúrgico mais invasivo do que se fosse feita uma intervenção cirúrgica antes. E muita coisa que eu vejo também você fica tentando lá tratar o paciente, não consegue, e aí de repente o cirurgião indica alguma cirurgia, e aí o clínico que está atendendo fala, mas vai botar ele para cirurgia só por causa de uma otite? Vai operar só por causa de uma otite? Sim, gente, vai operar. Vai melhorar porque vai melhorar rápido o seu problema. Seu problema vai melhorar assim, ó, vapt-vupt. Você vai ver uma melhora muito rápida, o paciente vai se tornar outro. Principalmente essas técnicas aqui, a de zip, eu costumo usar mais a de zip, tá? Para esses casos, mais indicado para casos de otite crônica do que a ablação parcial. A ablação parcial do conduto auditivo eu acabo indicando para pacientes com neoplasia ali no conduto auditivo, tá? Em neoplasia bem localizada, pólipo, alguma coisa assim. Mas também funciona, porque você também aumenta a abertura e a ventilação do canal auditivo. E aqui eu não diria um erro, mas sim falta de conhecimento de técnicas como gastrostomia, tá? Me fala aí, vocês não me falaram se vocês conhecem, já conheciam todas essas técnicas ou não, ou se são novas para vocês, ou se conheciam algumas, não conheciam as outras. Fala aí comigo. Tá, gente? Então, ó, o que a gente abordou aqui? A importância dessas técnicas, onde os VETs mais erram, onde eu vejo que os VETs mais erram nessa questão. Quais são essas técnicas? Os benefícios dessas técnicas. Vamos botar aqui, os benefícios dessas técnicas, tá? Então, ó, o que você tem? Vou até botar aqui junto com aqui, ó, benefício das técnicas de conduto auditivo. O que você tem?
melhora a ventilação do conduto, facilita a aplicação de produtos tópicos no conduto e evita que o paciente passe pela ablação total do conduto auditivo, tá? Então, aqui a gente tem os benefícios das técnicas de conduto auditivo. Quais são os benefícios dessas técnicas de sondagens para fornecimento de alimento, né? Alimentar de maneira eficiente pacientes com neoplasias esofágicas, neoplasias gástricas, com a desvantagem de sondas de enterostomia, o paciente precisar ficar internado em sistema intensivo para a alimentação específica, tá? Mas, como eu falei, são casos menos rotineiros, tá? O foco aqui a gente acaba dando para as técnicas de conduto auditivo, porque, gente, otite é muito comum, né? É muito comum. E assim, eu como cirurgiã, é chato mexer em conduto auditivo. É chato operar conduto auditivo. É uma cirurgia que sangra muito. Técnicas de conduto auditivo no geral, tá? São técnicas que sangram muito, que a manipulação tem que ser muito cuidadosa, tá? Mas aqui você já tem a vantagem de manipular menos esse conduto auditivo. Então, acaba que as chances de você ter uma lesão no nervo facial, que é a principal complicação, são muito menores, tá? Vão ser muito menores do que na ablação total. E as técnicas aqui, ó, para eliminação de urina. Indicado para pacientes principalmente com neoplasias em trígono, que estejam obstruindo a passagem da urina, causando o quadro de hidronefrose e podendo levar à ruptura vesical, tá, gente? Então, saber o momento correto de indicar esses procedimentos e indicar esses procedimentos melhora muito o prognóstico do seu paciente, tá bom, gente? Hoje é um conteúdo mais rápido mesmo, só para te mostrar essa oportunidade de melhorar o tratamento aí da sua otite, de pacientes que cheguem com neoplasias em locais não tão normais, né, mas que podem chegar, principalmente na vesícula urinária, né? Foi até o tema do meu TCC, a neoplasia vesical. A gente fez uma neobexiga usando o estômago. Foi bem interessante. Mas é isso. Saber que existem essas técnicas, te falei 5 técnicas, 2 de conduto auditivo, 2 para fornecimento de alimento e uma para eliminação de urina, tá? Então, te falei 5 técnicas que vão te auxiliar no tratamento clínico de patologias e que você, como clínico, quando você indica para o cirurgião, o quanto antes você já melhora o prognóstico desse seu paciente, evita que ele passe por procedimentos cirúrgicos mais agressivos, que tem maiores chances de ter complicações, e você também auxilia no tratamento, né? Principalmente um paciente com neoplasia, que não está se alimentando. Se você fica postergando muito, esperando a cirurgia da neoplasia, não indica uma sonda, ele poderá vir até a óbito por conta disso, por falta de alimentação, por desnutrição, por inapetência, tá? Então, tudo que eu falo aqui é focando sempre na melhora do prognóstico do seu paciente, tá? Óbvio que a gente vai avaliar, cada caso é um caso, ver condições gerais do paciente, exames de sangue, se esse paciente ele tem condições de passar por uma cirurgia, mas muitas vezes, nesses casos aí das sondas de gastrostomia, enterostomia, os pacientes possivelmente vão estar mesmo debilitados, mas é uma cirurgia extremamente necessária para ajudar na melhora do prognóstico deles, tá bom? Se você não está no canal do Telegram, o link para entrar tá aqui na descrição desse vídeo. Te espero amanhã, hein, Vete? Beijos!